A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos estudar sobre Ezequiel vê o castigo de Israel. Se você não assistiu a primeira parte da aula, eu te convido a pausar esse vídeo e voltar lá e assistir para você não ficar perdido aí ou perdido sem o contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima, no card, um link para essa aula, ok? Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Convido também a visitar as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assuntos diferenciados. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link oficial do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. E como link também do vídeo que eu gravei falando a respeito deste curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida, ok? Não deixe de acessar para conhecer. Vamos à aula. Ezequiel vê o castigo de Israel. Vamos olhar aqui no slide. Em visão, o profeta viu o juízo sobre os idólatras. A idolatria é algo que não pode ficar impune. Mas, no meio dos idólatras, havia aqueles que não estavam praticando esse pecado. E isso nos ensina que Deus sabe quem é quem. Ezequiel vai dizer: Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estavam indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgem, a crianças e as mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos átrios, e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á a casa que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei cair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: Fiz-me como me mandaste. Na última lição, Deus havia entrado em detalhes com Ezequiel para fazê-lo entender completamente por que julgava Jerusalém e Judá. Ele deu provas abundantes de que eles eram culpados do pior tipo de pecado. Este clamor é contra Israel e especificamente Judá e Jerusalém. Existem muitos símbolos nos versículos que acabamos de ler. Em sua visão de Jerusalém e das corrupções no templo, Ezequiel ouviu Deus falando com uma voz alta, clamando 6 homens que, a algum sentido, tinham domínio sobre a cidade. O número 6 é o número do homem ou a humanidade, significando que esse julgamento é contra o homem. Os que tinham domínio sobre a cidade eram aqueles a quem Deus determinava vigiar o bem-estar da cidade.
Eles não eram um agente terrestre, mas celestiais, que Deus havia colocado para proteger a sua cidade santa, agora estão prontos para destruir. E eles vão matar velhos, vão matar moços, vão matar virgens, vão matar crianças, mulheres, até exterminá-lo todos e todos que deveriam ser destruídos. Estes são semelhantes aos anjos em Apocalipse, que trazem sofrimento à terra pecaminosa na direção de Deus. O homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, também era simbólico. O linho simboliza a justiça de Cristo. O tinteiro deste escritor tem o poder de marcar e salvar o arrependido. É Deus quem sabe quem deve ser marcado e quem não deve. Deus conhece o coração do homem. Ele também sabe quem são os nomes que estão escritos no livro da vida. Assim como os hebreus no Egito, cujas portas foram cobertas com o sangue do Cordeiro e por isso foram salvos, mesmo quando o julgamento chega a uma nação inteira, Deus sabe ainda como marcar e identificar o justo. Em meio às cenas de julgamento, seja na igreja ou no mundo, há sempre um remanescente sobre quem está esta marca. Em Ló, em Sodoma, em Israel, em meio às pragas do Egito, em Raabe, no muro de Jericó. Deus separará o julgamento aqui. Estas são as instruções da última hora de Deus. Então Deus começou a castigar os pecados de Israel. E ele vai fazer isso em várias esferas da cidade de Jerusalém e no templo. Só que o que nos chama mais atenção aqui é que a palavra de Deus diz que deveria começar pelos anciãos. Eram pessoas de idade revestida de autoridade, de experiência reconhecida e que representavam o povo, ajudando-os a tomar decisões nos negócios gerais. Eles tinham que dar o exemplo e um bom testemunho. Eles não eram qualquer pessoa. Eles representavam a comunidade. É aqueles que estavam encarregados de representar e ser um referencial para o povo. Mas estavam praticando coisas imundas, abominações perversas, as mais abomináveis das maldades. E o pior, estavam fazendo em secreto e escondido. Os ritos externos do templo estavam sendo observados. Só que isso era apenas uma capa para encobrir os pensamentos, os desejos e as atividades de um coração totalmente perverso, contaminado com tudo aquilo que desagrada a Deus. E esta é a fase mais desesperadora e obsoleta da poluição. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Era o que estava acontecendo com esses homens. O Senhor demonstrou vividamente sua prontidão para julgar, retirando a sua glória do meio do povo, assunto que veremos no próximo tópico. Amém? Terminamos aqui a segunda parte da aula. E nesta aula nós aprendemos a visão que Ezequiel teve a respeito do castigo de Israel. Te agradeço muito por ter permanecido até o final deste vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos aprender sobre Ezequiel ver a glória do Senhor. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula na parte 3.